Eu vi um experimento esta semana de um professor nos Estados Unidos. Ele pintou uma bola, botou 2 alunos assim, não sei se vocês viram. Um de cá e um daqui. E ele pintou a bola de 2 cores, preta e branca. E ele perguntava, o fulano de tal, qual a cor dessa bola? Ele, preta. Qual a cor da bola? Branca. E eles começaram a brigar. Não é possível, é preta, eu tô vendo preta, é branca. E aí depois o professor discutiu sobre isso. Porque o engano é isso, ele nunca te permite ver a totalidade. Mas ele faz com que o que você está vendo seja suficiente para você não abrir mão da sua crença e do seu posicionamento. Está entendendo o que eu estou dizendo? E aí as pessoas firmam a vida naquilo e vai embora, irmão. Foi o que o diabo fez com Eva, pô. Ele falou que você vai morrer nada não, pô. Pode comer. E ela comeu. De repente ela olhou para a carne e não morri mesmo não morreu fisicamente. Mas espiritualmente eu estava mortinha da Silva. Então o engano é pior para se lidar do que o erro em si. Por isso, irmãos, reflita sobre isso. Às vezes você está conversando com uma pessoa, por si só já tem a consciência de que a vida dela está toda torta. Ela é mais receptiva a uma palavra como essa, por exemplo, do que um religioso, que acha que a vida dele não tem nada que melhorar. Nesse aspecto, é mais fácil pregar para quem não é crente do que para quem é crente. Porque você que é crente já está balizando, inclusive, toda a minha pregação. Porque o ser humano faz isso, ele fica avaliando. Hoje a pregação do pastor Fernando é dura, né? Tá parecendo até uma Malafaia, ou não. Ele podia pregar igual o André Fernandes, né? Lá da Lagoinha, ou o André Valadão. Nada contra os irmãos aí que eu citei, tá? Mas para defender o seu posicionamento, você vai querer de alguma forma ou de outra encontrar alguma coisa que inviabiliza o que eu estou te pregando aqui nesta noite. O ser humano é assim. Vai discutir futebol aí com a galera, pô. Vai discutir com o vascaíno, coitados. Não ganham nada há séculos. Mas vão lá defender. Não, porque meu time. É porque é isso. Tenha convicção ali. É um time de futebol. Só que nós não estamos falando de um time de futebol aqui. Nós estamos falando de Deus. Nós não estamos falando de um templo. Nós estamos falando de Deus. Porque isso tudo aqui um dia vai passar, irmão. Amém? E a pergunta é, onde você está, irmão? Como é que está a sua vida de oração, irmão? Como é que está a nossa vida de comunhão com Deus? Como é que está teu coração quando você entra aqui e nos primeiros acordes, nas primeiras canções, você já está disponível para adorar, sentindo, vivendo esse momento intensamente? Ou você já está avaliando quem está cantando, se está cantando bem, se não está, ou essa música não é de que eu gosto, então eu nem vou cantar, porque o repertório não ficou legal. É por isso que eu me emociono. Porque eu já falei isso aqui uma vez, acho que foi no templo antigo, não sei se o pessoal se lembra. Irmão, era para a gente entrar aqui, nem liturgia ter. É porque a gente tem que fazer as coisas assim, meio organizadinhas, né? Que isso, pastor? Mas tem que ter a ortodoxia. Tem que ter nada, irmão. Tem que ter a presença de Deus. Porque entre um culto amarradinho, tudo organizadinho, que começa na hora e termina na hora, e um culto em que a glória de Deus está presente, eu prefiro a glória de Deus. E eu não estou dizendo que não possa fazer as duas coisas, tá? Mas eu não sei se você está entendendo que existe um lugar para onde nós fomos que nos faz nos contentar com aquilo ali. E Deus está nos chamando para um outro lugar, irmão, de fervor espiritual,
de manifestação da sua glória, para que nos capacitemos, edifiquemos uns aos outros para fluir nessa sociedade corrupta e perdida as virtudes que dele são derramadas sobre nós. Aleluia. É por isso que ele está dizendo: voltem. Saiam desse lugar de frieza, de apatia, de indiferença, de rebeldia, no sentido de que, pastor, mas eu não sou rebelde porque eu cumpro. É isso que eu estou tentando dizer. Que talvez hoje, presbítero Sandro, todo esse costurar da nossa vida com Deus, talvez isso seja a nossa rebeldia, porque a gente não sai de lá. Para a gente é suficiente isso. E Ele quer mais. Você pode mais, irmão. Eu posso mais. Vocês jovens podem mais. Vocês idosos podem mais. Nós podemos desfrutar, Juliana, de algo para além do que está sendo colocado, para além do que está se vivendo hoje.